Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Denise, sou nutricionista, especialista em emagrecimento. Talvez você me conheça pelas redes sociais como Casal de Saúde, que é o nosso perfil, né, meu e do meu marido, onde nós ajudamos casais a emagrecer em apenas 21 dias com o método 80-20. E hoje eu trouxe um assunto extremamente importante e que interfere diretamente no seu processo de emagrecimento. Inclusive, eu chamei esse assunto como o primeiro passo para o emagrecimento, pois você precisa conhecer esse órgão que interfere diretamente no seu processo de emagrecimento. Então fique nessa live até o final, pois hoje você vai aprender tudo sobre emagrecimento e você, a partir de hoje, não terá mais dúvidas e vai entender porque às vezes você não está conseguindo emagrecer, tá bom? Então vou falar tudo sobre esse órgão do seu corpo que interfere diretamente no seu processo de emagrecimento, tá bom? Esse órgão é conhecido como nosso segundo cérebro. Será que alguém aqui sabe qual é esse órgão que interfere tanto no seu processo de emagrecimento? Nosso segundo cérebro. É lá que acontece, vou dar algumas dicas. É lá que acontece a digestão, a absorção de nutrientes, produção de hormônios, de neurônios, de neurotransmissores. Vamos ver se alguém adivinha. Qual é esse órgão do nosso corpo que interfere diretamente no processo de emagrecimento? E entenda o porquê. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui não sabem o quanto esse órgão interfere no processo de emagrecimento. E você só vai conseguir emagrecer quando você tratar o que está te atrapalhando. Olha, Neide, boa noite, Neide. Seja muito bem-vinda. Acertou. Intestino, Neide. Então você já conhece. Neide, fica até o final dessa live, porque eu vou falar tantas coisas aqui, o quanto o intestino interfere diretamente no processo de emagrecimento, tá bom? E eu já vou começar a falar, a Neide já acertou, que o órgão mais importante, né, conhecido hoje como nosso segundo cérebro, é sim o intestino. E o porquê o intestino, ele interfere diretamente no seu emagrecimento. Eu já vou contar tudo, mas antes eu vou falar um pouquinho mais sobre o intestino, tá? O intestino, ele é dividido em duas partes. O intestino delgado, que é aquela parte mais longa, né, do seu intestino, que é onde acontece a maior parte da digestão e da absorção dos nutrientes. E tem o intestino, a parte do intestino grosso, que é a parte final, que é responsável pela absorção de água, eliminação de resíduos e a formação das fezes. Tá bom. Então, dentro do intestino, nosso intestino, possui bactérias, tá? Possui bactérias benéficas e maléficas, que são responsáveis por defender o nosso organismo, tá? Então, como eu falei, dentro do intestino é onde acontece a absorção, a digestão, né? E essas bactérias que fazem esse trabalho. Então, quando acontece o desequilíbrio dessas bactérias, das benéficas e das maléficas, tô colocando aqui o exemplo com a mão para vocês terem a noção, tá? Do que eu tô falando. Então, tá ali, teria que estar equilibrado, tá? Para fazer o trabalho certinho do intestino. Mas eu acho que eu vou falar do desequilíbrio agora não. Deixa eu falar de outras funções do intestino para você entender, tá? Como ele interfere no seu processo de emagrecimento. A relação intestino-cérebro, tá? O seu intestino, dentro do seu intestino, possui neurônios e neurotransmissores que estão ligados com o seu cérebro. Então, quando as suas bactérias estão desequilibradas ali, o que acontece? Você fica mais ansiosa, depressiva, então isso manda sinais para o seu cérebro
E aí a sua ansiedade interfere no que você come, né? Você acaba, às vezes, tentando amenizar a ansiedade, a depressão, os fatores emocionais na comida, né? Você tenta amenizar. Então, isso causa uma inflamação no seu organismo. A ansiedade causa uma inflamação ali no seu intestino, tá? Quando acontece esse desequilíbrio, isso também gera uma inflamação dentro do seu intestino, tá? E o intestino inflamado não consegue ajudar você a emagrecer, porque ele não consegue desempenhar todas as funções, né? Então vamos lá, eu estava falando aqui do desequilíbrio, né, que tem que estar as bactérias benéficas e maléficas. Então, quando acontece um desequilíbrio, por exemplo, as maléficas, a população das bactérias maléficas aumentam e as benéficas, né, que era ali para te proteger, para te defender, diminui. Isso acontece, esse desequilíbrio, e isso é chamado de desbiose intestinal. Já ouviu falar sobre isso? Quem já ouviu falar sobre desbiose intestinal? Desbiose é o desequilíbrio da flora bacteriana do seu intestino, tá bom? Então você precisa manter essas bactérias equilibradas, né? Então, alguns motivos, né? Algumas causas, o que faz esse desequilíbrio, o que causa esse desequilíbrio? Falta de atividade física, um sono irregular, falta de hidratação, principalmente o que você come, tá? Porque existem alimentos que são extremamente inflamatórios, tá? Causam inflamação. E às vezes você não sabe, e você está consumindo esses alimentos e está aumentando ali a inflamação do seu intestino, né? Aumentando esse desequilíbrio, aí você não consegue absorver de forma correta, não consegue fazer a digestão de forma correta, isso gera uma inflamação. Gordura é inflamação, gente, né? Então, se você tem gordura, você está inflamada. Obesidade é uma inflamação crônica, tá? Porque o seu organismo, o seu intestino tá ali para ajudar a desinflamar, tá? Se tá equilibrado, ele consegue sozinho fazer a absorção, a digestão e não gera essa inflamação. Mas se ele está inflamado, né, ele não consegue fazer esse trabalho. Então isso gera uma inflamação crônica, né? Porque quando é uma inflamação aguda, o que é uma inflamação aguda, Denise? Explica melhor. É aquela que o seu organismo consegue tratar sozinho, tá? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você corta um pedacinho aqui da mão, machucou, cortou. O seu organismo, ele tem capacidade para tratar esse corte sozinho, tá? Se você não passar remédio, se você não tomar remédio, ele vai tratar sozinho. Ele se defende, o seu organismo se defende, né? Você tem células para se defender. Então, tanto é que vira uma casquinha, logo cicatriza. Então, isso é uma inflamação aguda. É o que o seu organismo consegue tratar sozinho. Mas quando você está inflamada e não consegue desempenhar a função de forma correta, né? Isso gera uma inflamação crônica, que é cada vez mais ele fica inflamado, e aí obesidade, né? E aí quanto mais obeso, mais inflama. Então uma coisa liga a outra. Então é extremamente importante para você conseguir emagrecer. Eu até coloquei o nome dessa live aqui, o primeiro passo para o seu emagrecimento é você tratar o intestino. Porque se você está com sobrepeso, se você está com gordura, você está com desequilíbrio, você está inflamada e aí você não vai conseguir emagrecer. Então você precisa tratar essa inflamação, tá? Então, como eu falei já de alimentos que geram essa inflamação, que causam inflamação. Porque como você vai desinflamar o seu organismo, sendo que você está colocando, se você está ingerindo alimentos que geram inflamação, né? Então, anti-inflamatório não é para tratar uma inflamação, mas se você está consumindo algo que está gerando inflamação, vai ficar uma guerra sem fim, né? Então você precisa tratar o seu intestino para você conseguir emagrecer
de forma definitiva. Porque se você não trata o seu intestino, você até consegue fazer ali uma dieta restritiva, né? Que muitas pessoas, é o que muitas pessoas fazem quando tentam emagrecer. Vai lá, pega uma dieta da moda, uma dieta da blogueira, faz, sem nem saber se isso serve para ela, e acaba emagrecendo um pouco, mas logo volta. Sabe por que volta o efeito sanfona? Porque você vive no efeito sanfona? Porque você não tratou a causa. Você não tratou o que está fazendo você ali, o que está atrapalhando o seu processo de emagrecimento. Então não adianta tratar os sintomas. Ah, eu quero emagrecer, vai lá e restringe as calorias, deixa de comer o pão, deixa de comer o arroz, achando que é isso que vai ajudar você a emagrecer, mas você não tratou a causa, que no caso é seu intestino, que está lá totalmente inflamado, gritando socorro. Porque aí quando você também restringe muito, uma dieta muito restrita, também causa inflamação, também atrapalha o seu processo de emagrecimento. Então você precisa tratar o seu intestino para melhorar suas questões emocionais, que acabam fazendo você descontar na comida, para melhorar a qualidade do seu sono, a sua disposição, a sua energia. Tem muita gente que queixa: ai, eu tô muito indisposta, eu tô cansada, preguiça. O seu intestino. É o seu intestino que interfere. Ah, eu estou extremamente ansiosa, eu estou depressiva, eu tô triste, eu não quero fazer nada. É o seu intestino que manda sinais, que produz também ali hormônios, que produz neurônios. Então você precisa tratar o seu intestino. E não é difícil. Tá? E se você, eu vou te ensinar o passo a passo. Eu vou te ensinar como tratar o intestino. Tá? Como você já reduzir essa inflamação. Então deu para entender? Tô falando muito rápido. Então já acertaram aqui, né? Que é o intestino. Vocês sabiam que é o intestino que interfere no seu processo de emagrecimento? Que tudo, quase tudo, acontece no seu intestino. Muitas pessoas desconhecem essa informação. Acham lá que é só fazer uma dieta, que é praticar atividade física em excesso, fica lá correndo na esteira, correndo no parque, não evolui. Não evolui porque não aprendeu. Não aprendeu o mais importante: tratar o intestino. O intestino é nosso segundo cérebro. É lá no intestino que produz hormônios, que produz neurônios. Nutre, eu não sabia. E outra coisa, se você melhora a sua alimentação, né? Você começa ali a melhorar a sua alimentação, seu intestino está inflamado, ele não vai absorver da forma correta, ele não vai fazer a digestão da forma correta. Aí o que vai acontecer? Ele vai acumular no seu organismo em forma de gordura. Então, o passo mais importante, o primeiro passo para o seu emagrecimento é tratar o intestino. Tá? A partir de hoje, não erre mais, nutre, tá bom. O que eu preciso fazer para tratar o intestino? Né? Se o que atrapalha o seu processo de emagrecimento, se o que inflama, se o que causa essa desbiose intestinal é a falta de atividade física, a falta de água, a falta de equilibrar a alimentação, de reduzir, né, a ingestão desses alimentos inflamatórios, né, dormir bem, né, cuidar dos seus fatores emocionais, porque como eu falei, como interfere, né, nas emoções, você fica ansiosa, você fica depressiva e você acaba comendo em excesso e você acaba engordando. E gordura é inflamação, e você está inflamando cada vez mais o seu intestino. Está acumulando gordura. Você não vai conseguir emagrecer enquanto você estiver inflamada, né? Então, para melhorar a inflamação, você tem que praticar atividade física, melhorar a hidratação, né? Eu já falei aqui sobre hidratação. Existe a Organização Mundial de Saúde recomenda a ingestão de no mínimo 2 litros de água para adultos saudáveis. Tá? Dependendo da sua atividade física, da sua rotina,
pode beber mais de 2 litros de água por dia. Tem um cálculo individual também que você pode fazer para você aprender a quantidade de água para você beber por dia. Então, cuidar das suas emoções, beber água, dormir bem. Por quê? À noite, durante o sono, são produzidos hormônios da saciedade e da fome. Então, se você não dorme bem, isso desregula a produção desses hormônios. Então, no outro dia, você sente mais fome. O que você come, você não fica saciada. Concorda? Então, você precisa dormir bem. Você precisa dormir bem para o seu organismo estar desempenhando todas as funções noturnas dele, tá? De equilibrar esses hormônios de fome e saciedade para no outro dia você não descontar tudo na comida, para não sentir tanta fome. Então, dormir bem, praticar atividade física. Quando você pratica atividade física, libera hormônios do prazer, do bem-estar. Isso melhora seu humor, melhora sua ansiedade, acelera o seu metabolismo, a queima de calorias, a queima de gordura. Então, vai te ajudar no processo de emagrecimento. Se vai queimando gordura, se vai queimando calorias, você vai desinflamando. Já que eu expliquei que gordura é uma inflamação, temos que eliminar essa gordura. Aprender a equilibrar a alimentação, reduzir o consumo desses alimentos anti-inflamatórios. Vou citar alguns alimentos aqui para vocês. Vamos ver se vocês consomem esses alimentos. O mais inflamatório, o alimento mais inflamatório para o seu intestino. Vamos ver se alguém adivinha. Vamos ver se alguém adivinha. Alguma dúvida? Se vocês quiserem me mandar perguntas, podem me mandar perguntas. Deixa aqui no interrogação as perguntas, as dúvidas. Encaminha essa live para as suas amigas. Mostra para elas que não é só fazer dieta para emagrecer, que elas precisam se conhecer, que tem um órgão muito importante do corpo que é o que ajuda ou que atrapalha diretamente o seu processo de emagrecimento, tá? Que é o intestino. Para quem chegou agora, Renilde, seja bem-vinda. Neuza, Luciana, que eu não enxergo muito de longe. Então, eu vou falar um alimento que é extremamente inflamatório para o seu intestino, tá bom? Que é nada mais, nada menos que o queridinho, né, por muitas pessoas, extremamente viciante, que é o açúcar. Açúcar é um dos mais inflamatórios para o seu intestino. Aí vem açúcar, refrigerantes, frituras, né? Os produtos alimentícios, né? Que são ali os industrializados, que são ricos em açúcar, ricos em sódio. Então, tudo isso causa inflamação no seu organismo, tá? Então, reduzir o consumo desses alimentos, consumir alimentos mais naturais, alimentos de verdade, ricos em vitamina C, alimentos ricos em vitamina C, ômega 3, alimentos ricos em ômega 3. Ômega 3, depois eu vou fazer uma live falando só sobre ômega 3. Ômega 3 é um óleo graxo essencial que o nosso corpo não produz e que ele é ingerido só através da alimentação. E a nossa alimentação é muito pobre em ômega 3. Então, o ômega 3 ele é um anti-inflamatório. Eu não vivo sem ômega 3, né? Eu não vivo sem ômega 3. Então, alimentos ricos em vitamina C vai ajudar a desinflamar o seu organismo. Frutas, né, que são ricos em vários tipos de vitaminas, vitamina E, vitamina D, ômega 3, zinco, magnésio. As vitaminas em si, elas ajudam nesse processo anti-inflamatório, tá? Existem outros alimentos também, depois eu cito mais alimentos aqui para vocês anti-inflamatórios. Existe, na verdade, uma lista, tá? Mas primeiro, tente tratar a causa, tá? O que está causando, que é o que eu falei para vocês. Enquanto vocês não tratar o intestino, vocês não vão conseguir emagrecer. É difícil, parece que não, fala, não,
Não é só eu fazer uma dietinha que eu consigo. Dieta nenhuma tem efeito, remédio nenhum tem efeito se você não tratar o seu intestino, tá? Se você não desinflamar, se essas bactérias do seu intestino não conseguir desempenhar o trabalho delas, não vai conseguir. E tem outra coisa muito importante que eu quero ensinar para vocês. Lá no nosso intestino, ele tem paredes. Nosso intestino, né, tem várias paredes lá para segurar ali tudo que tem lá dentro. E quando você está inflamada, aumenta a permeabilidade do seu intestino. Então, seu intestino está aqui, as paredes estão aqui, né? E aí você está inflamada, essa inflamação faz o quê? Abre as paredes do seu intestino. E o que acontece aqui? Olha só, se tudo que você come, né? Se bactérias, se alimentos, tudo que você come está lá no seu intestino e essa parede abre, o que acontece? Começa a passar resíduos. Exatamente. Restos de comidas, entendeu? Resíduos ali que era para sair pelas fezes, começa a sair pelas paredes do seu intestino. Vão para o seu sangue. E aí sabe o que acontece? Quando você sente desconforto abdominal, distensão abdominal, gases, pode ser que o seu organismo não conseguiu digerir tudo aquilo e passou pelas paredes do seu intestino. Inclusive gases quando estão ali com cheirinho mais forte, não vou nem falar outro nome, quando está com cheirinho mais forte, isso significa que os alimentos não foram digeridos e estão apodrecendo. Então por isso dá esse cheiro de podridão, né? Então é isso. É porque o seu intestino não está conseguindo absorver e digerir como deveria. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Que o intestino é nosso segundo cérebro, porque é ele que manda sinais para o cérebro de que algo está errado, de que algo está inflamado. Fala, opa, cérebro, ela está inflamada, né? Isso aí que acontece? Ele manda sinais, isso gera uma ansiedade, uma depressão, né? Ele não consegue fazer a produção dos hormônios, dos neurotransmissores ali que precisava. Aí você fica ansiosa, você fica depressiva, você fica indisposta. Você vai lá e desconta na comida. Aí você acha que tá engordando porque não fez uma dieta. E não é porque você não tratou o seu intestino. Tá bom? Inclusive, estão me perguntando aqui do Lindo. Vocês devem me conhecer, né, nas redes sociais como Casal de Saúde, que é eu, meu marido, que ensinamos casais a emagrecerem em apenas 21 dias, né, com o método 80-20. Hoje o Lindo não está participando da live, mas está aqui nos bastidores, né, porque é uma live mais técnica. Eu quis trazer um conteúdo que é extremamente importante, que muitas pessoas não conhecem, a importância do intestino no seu processo de emagrecimento. Então eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu faço questão de responder, pode me mandar por direct se quiser. Tem a caixinha de perguntas aqui também, se quiser pode me perguntar, tem alguma dúvida. Sabia que é o intestino que atrapalhava no seu processo de emagrecimento? Que não é só o que você come ou deixa de comer, e que o que você come inflama o seu organismo? Ana Maria, seja muito bem-vinda. Então, se ficou alguma dúvida, tá? Pode deixar nos comentários, depois eu vou responder vocês. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.